Oi, oi, nerds! Aqui é a Laura que está falando. E aí, como que vocês estão? Antes de tudo, eu quero pedir desculpa pela minha voz fanha, mas eu fiquei muito gripada com esse tempo maluco que tá fazendo, né? Não tem imunidade que aguente essa mudança de temperatura tão brusca, né? Mas bom, nós seres humanos, nós estamos em constante evolução e também amadurecimento. E no Expresso de hoje eu quero comentar com vocês sobre séries que abordam isso e o quanto isso é importante para os jovens dessa nova geração. Para quem já sabe e já me ouviu falar aqui, mas fora do podcast, eu sou professora de ciências e biologia, e esses dias eu estava dando aula para o 8º ano, que eles devem ter ali por 12 ou 13 anos, e a gente está estudando sobre fases da vida, né, infância, adolescência, o adulto e todas as fases da vida que você passa. E também sobre reprodução humana, e principalmente dentro da reprodução humana, sobre a puberdade, que é o maior amadurecimento físico do nosso corpo. Então eu tava explicando isso pra eles. E esses dias eu tava mexendo na plataforma de filmes e séries lá do símbolo do N vermelho, que eu não vou comentar aqui porque eles não estão pagando a gente. E tem várias separações, como por exemplo, filmes de ação, filme de terror, infantil, etc. Tem várias categorias assim, né, que você pode selecionar e procurar filmes e séries só sobre aquilo. E tinha também uma aba escrito assim: séries sobre amadurecimento, que não aparece toda hora, mas se você digitar amadurecimento na aba de pesquisa, vão aparecer séries relacionadas a esse tema. E eu achei super interessante porque eu sempre brinco com os meus alunos que essas aulas sobre partes do corpo humano, sobre hormônios e sobre puberdade não é um assunto fácil de conversar com adolescentes, porque sempre rola piadinha, eles sempre ficam com vergonha de falar ou de escutar, né? Eles ficam meio constrangidos. Então é bem complicado ser professora de ciências e dar essa aula para eles. Então eu meio que faço o papel de irmã mais velha ou de tia, né? Porque eu não sou assim tão mais velha que eles pra ser tipo mãe. Então eu sempre converso com eles e falo assim, ó, eu não vou conversar ou eu não vou dar bronca como se fosse mãe, porque isso vocês escutam na casa. E eu não sou mãe, né? Eu não tenho filho. Eu falei assim, então eu não sei como que é dar uma bronca de mãe e eu não sei como que é conversar, tipo, num tom que uma mãe conversaria, sabe? Então eu converso com vocês sendo a irmã mais velha de vocês ou sendo a tia, né? Porque eu tenho sobrinhos, então é desse mesmo jeito que eu converso com meu sobrinho. Então eu sempre brinco isso com eles, que tipo, eu não sou tão mais velha assim, eles não precisam ficar me chamando de senhora nem nada assim, porque eu tenho 29 anos, mas assim, não tô tão longe da idade deles, né? Não faz tanto tempo assim que eu passei por essa fase da adolescência. Mas eu falo pra eles que eu converso isso com eles de boa, porque é uma conversa que eu queria muito ter tido com a minha mãe na minha adolescência, mas falar sobre sexualidade ou sobre sexo no começo dos anos 2000, gente, ou sei lá, no final dos anos 90, era muito um tabu, principalmente na minha família, né, como por exemplo a minha família, que sempre foi da igreja. Então falar sobre isso não era muito comum. E os meus professores de ciências e biologia, eles também não conversavam, sabe? Eu sinto que eu sou uma geração de professores que é muito mais aberto a conversar com os alunos do que foi na minha época. Meus professores, eles entravam na sala de aula, eles davam a aula deles e tipo assim, era só isso, sabe? Eles não conversavam com os alunos, eles não eram muito amigos dos alunos, né? E eu acho isso super importante. Eu sempre converso com a minha mãe, porque minha mãe também é professora, ela também dá aula para adolescente, né? Então a gente conversa sobre essa diferença de geração, porque a minha mãe, ela é bem mais velha do que eu e ela tem uma postura às vezes de mãe dentro de sala de aula, né? Porque a gente sabe que a cabeça de um adolescente é super conturbada, né? É cheio de questões, é a fase que ele mais questiona tudo da vida dele. Aí eu olhando na plataforma do N Vermelho, eu vi que tem umas séries muito boas para eles verem, né? Eu até vou comentar isso com eles mais pra frente, quando a gente terminar esse assunto na escola, que os adolescentes hoje em dia, eles passam mais tempo vendo coisas online do que conversando, não é mesmo? Todo mundo sabe, todo mundo tem algum primo ou algum filho, adolescente aí, irmão mais novo, que você sabe que eles pesquisam as coisas e eles se informam muito mais online do que conversar com um adulto, do que perguntar alguma coisa. Então, que eles vejam coisas que ajudem eles a entender sobre esse processo de amadurecimento do corpo, né, e da mente deles. Então, tem uma série que eu nunca assisti, mas eu sei sobre o que fala, inclusive já conversei com um amigo meu, que é professor também, sobre ela, que é a série Big Mouth.
É uma animação, só que para maiores de 16 anos, e eu acredito que é por causa do tipo de linguagem, né? Uma linguagem assim um pouco mais eles falam umas besteiras, não é que fala besteira, mas eles falam sobre puberdade bem aberta, sobre sexo, essas coisas assim, animação, né? Mas são adolescentes que estão passando pela puberdade e têm que lidar com os monstros que andam junto com eles, que são os monstros dos hormônios. Eu acho isso incrível. Então, essa série, tipo, é uma indicação minha. Eu nunca, mesmo eu não tendo assistido, mas é uma indicação porque é pro adolescente entender, né? É uma coisa que eu sempre converso com eles sobre eles entenderem a formação de hormônios dentro do corpo deles e eles lidarem com isso, né? Porque é na nossa puberdade que a gente tem a maturação de todos os nossos órgãos, enfim. Então é aí que começa toda aquela parte do adolescente ficar com os hormônios à flor da pele. E tem também a série Sex Education, né? Que a gente já comentou aqui várias vezes. A Gil já assistiu, eu nunca assisti também, mas a Gil super recomenda. Então a gente sempre fala no quanto que ela é boa para abordar sobre isso com adolescentes. Tem também a série De Volta aos 15, que é uma série brasileira baseada no livro da Bruna Vieira, que ela escreveu justamente na adolescência dela, só que só agora foi sair uma série, né? Mas a gente pode ver como que era a mente, né, de uma adolescente naquela época e também a linguagem de uma adolescente, porque ela escreveu vários anos atrás. Então tem várias séries e filmes que você tem que assistir para entender sobre as consequências de ser um adolescente, porque essa fase da vida, que nem eu comentei com vocês, é a fase que você começa a flertar, começa a sair sozinho com os amigos, e aí tem o perigo de você fazer coisas que você vai se arrepender por querer fazer parte daquela turma e não sofrer bullying ou qualquer outra perseguição dos seus amigos. Então eu acho super importante você assistir as coisas certas e saber filtrar, principalmente, o que tem de bom e o que não tem, sabe? Porque tem muita série aí que é muito gatilho para adolescente. A gente já falou várias vezes sobre 30 Reasons Why, que é uma série que é de adolescente. Eles colocam, né, na classificação para ser de adolescente, mas eu não recomendo para um adolescente assistir aquilo, porque aquilo é um baita de um gatilho para várias questões que a criançada sofre. É claro que é mais focado na vida do adolescente lá dos Estados Unidos, mas, meu, é uma coisa que é muito gatilho, então, assim, é uma série que eu não recomendo. Inclusive, se você digita amadurecimento lá na barra de pesquisa da plataforma, não aparece 30 Reasons Why, porque não é sobre isso, entendeu? É sobre questões mesmo dentro da escola, né? Não é sobre o adolescente tá entendendo o amadurecimento dentro dele. Eu achei isso bom, que a plataforma não colocou isso. E eu já fui adolescente, você que tá aí me ouvindo já foi adolescente, então nós sabemos como muitas das coisas que os adolescentes fazem é na impulsividade, sem pensar nas consequências, né? Com certeza, você tem alguma coisa que você fez na adolescência que você se arrepende, que você não se orgulha. Eu tenho várias coisas, eu sempre comento isso com os meus alunos, né? Que várias coisas que eu fiz na minha adolescência eu não me orgulho de ter feito, mas infelizmente a gente faz porque a gente quer sempre se encaixar num grupinho, a gente quer fazer parte daquela turma. Mas achei bem legal as indicações que tem lá na plataforma vermelha, e se vocês quiserem dar uma olhada, fica aí a minha indicação. E é isso, agora eu quero saber de você aí que está me ouvindo do outro lado, o que você achou sobre esse tema e qual série ou filme sobre amadurecimento você indicaria para um adolescente hoje, agora, se caso ele fizesse essa pergunta para você. Deixa aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast. Obrigada por ter ficado até aqui comigo e já sabe, né? Eu vejo vocês no próximo Expresso.